Antes de ler Isaías, perdoe-me, eu vou ler Gênesis capítulo 1, versículo 29, onde diz assim: Disse mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, eles vos servirão de alimento. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 29, nós encontramos o plano original de Deus para a alimentação humana. Então, primeiramente, Deus concede vegetais que dão sementes, frutas, né? Então, a primeira alimentação do homem era frugívora. Depois do pecado foram acrescentados outros alimentos, também vegetais. Mesmo após o pecado, logo após o pecado, Deus nunca permitiu que o homem comesse alimentos carnes. Sempre foram vegetais. Após o dilúvio é que Deus permitiu, com exceções. No livro de Isaías, nós encontramos um outro texto que fala sobre voltar aos caminhos originais de Deus. Aqui diz assim: e os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas, tu levarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador das ruas para habitação, das veredas. Aqui o profeta Isaías fala que haverá um povo que iria restaurar os caminhos antigos, né? E que caminhos antigos são esses? Gênesis capítulo 1, versículo 29, nós temos um caminho, o caminho da alimentação. Então, nós temos vários caminhos antigos, os caminhos primitivos. No mesmo capítulo de Gênesis, nós temos o caminho do sábado, que foi esquecido. As pessoas estão andando pelo caminho do domingo. As pessoas também estão andando pelo caminho da alimentação pervertida. Então, quando o profeta Isaías diz que haverá um povo que iria surgir, que esse povo ia edificar as ruínas antigas, eles levantariam os fundamentos antigos, ou seja, os ensinamentos antigos, e eles serão chamados de reparador de brechas, restaurador de ruas para habitação. Então, esse povo mencionado no livro do profeta Isaías é conhecido como um povo que restaura os caminhos antigos, os costumes antigos, os fundamentos antigos. E nós temos aqui no livro de Gênesis que a alimentação dada por Deus ao ser humano foi um caminho, né? Um caminho que levaria à saúde e à felicidade humana. Nós vemos na queda de Adão que foi por sair desse caminho que eles cederam à tentação do inimigo. Então, o pecado entrou no mundo pela transgressão do apetite. E hoje o pecado impera no planeta pela transgressão do apetite. Então, hoje as pessoas estão sendo levadas a transgredirem a lei de Deus, mas primeiramente pela transgressão do apetite. Há um comentário no livro de Conselhos sobre Regime Alimentar, que diz que o pecado que levou os antediluvianos, os sodomitas, né, a população de Sodoma, a se tornarem uma nação depravada, foi a transgressão do regime alimentar. Então, eles se tornaram com a mente obscurecida e eles procuraram os pecados mais perversos, tudo isso fruto de transgressão das leis da saúde. Aqui no livro do profeta Jeremias, nós também temos um outro texto que eu quero compartilhar com todos. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Eu restaurarei a tua saúde. Eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Vejam bem que o profeta declara que Deus deseja restaurar a nossa saúde.
Vamos ligar esses 3 textos bíblicos que nós acabamos de ler. Vou ler alguns textos bíblicos e também vou mencionar alguns comentários do testemunho, né, do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Primeiramente, Deus cria um caminho, o caminho da alimentação correta. Depois, Deus disse no profeta Isaías que haveria um povo que iria resgatar esse caminho restaurador de veredas, de caminhos. E aqui nós temos uma declaração do profeta Jeremias, onde diz que Deus deseja restaurar a nossa saúde, curar as nossas feridas. O plano de Deus para a alimentação humana é, na verdade, um plano divino e que, se fosse colocado em prática, seria um plano de grande sucesso. Nós teríamos grande felicidade, o homem teria felicidade. Aqui nós temos um comentário no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 76. Conselho sobre Regime Alimentar, na página 76, onde nos diz o seguinte: aqui diz assim: a reforma de saúde deve ser ensinada e praticada por nosso povo. O Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Os adventistas do 7º dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pelas almas e corpos dos homens. Então, um dos objetivos da restauração dos hábitos alimentares, hábitos de vida saudáveis que Deus ensinou à humanidade, tem o objetivo de restaurar o corpo, né? A saúde humana. Na página 71, nós temos um outro comentário que diz o seguinte, página 71, aqui diz assim: o grande assunto da reforma de saúde deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve ser associada com a mensagem, a fim de fazer voltar o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria, extravagância no vestir e em outras coisas. Então, o assunto da reforma de saúde, ele deve ser estimulado em nosso meio. Ele tem muitos objetivos, né? Aqui no livro aqui na carta a Coríntios, né? Na primeira carta a Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, nós temos também um comentário, 10, 31. Aqui diz assim: portanto, quer comais, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Muitas pessoas podem se perguntar: o que tem a ver os nossos hábitos alimentares com a nossa salvação? Recentemente eu li um artigo científico de uma cientista australiana e ela afirmava que o nosso intestino é o segundo cérebro. Recentemente eu tive o privilégio de presenciar um exame de medula. Estava acompanhando uma vizinha e o médico me convidou para assistir o exame de medula. É interessante, a nossa medula óssea, ela fica muito próximo do intestino. Há um comentário do Espírito de Profecia que diz que maravilhoso é o processo que transforma alimento em sangue. Então, tudo que nós comemos, né? Eu creio que o irmão Eliezer vai falar desse assunto, eu só vou dar um breve comentário, mas o nosso intestino, ele é responsável por captar as vitaminas e mandar para o cérebro. Então, ele é o segundo cérebro, né? Ele é o segundo mais importante cérebro do nosso corpo. Então, as pessoas perguntam, o que tem a ver alimentação, hábitos de vida com salvação?
quando a nossa mente está enfraquecida pela ausência de vitaminas e substâncias necessárias para o bom funcionamento do cérebro, então o nosso raciocínio fica obscurecido. Quando nós ingerimos alimentos como açúcar, por exemplo, em excesso, nós temos um obscurecimento das nossas faculdades mentais. Então, o Espírito de Profecia diz que as nossas faculdades mentais se ficam entorpecidas, embriagadas pela má combinação de alimentos ou pela ingestão de alimentos que prejudicam o nosso corpo. Então, considerando dessa forma que os nossos hábitos alimentares interferem no funcionamento cerebral, e considerando que o cérebro é a cidadela do corpo, é o órgão que gerencia todas os nossos movimentos, nossos pensamentos, então, de fato, a alimentação tem contribuído bastante. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, diz que foi o pecado da intemperança que levou a população de Sodoma e Gomorra a se entregarem às paixões baixas e carnais, né? Então, a população de Sodoma e Gomorra deixou o contato natural do sexo oposto para se entregar às paixões infames. E tudo isso foi ocasionado por maus hábitos alimentares. Certa vez, uma terapeuta estava me dizendo assim, se nos presídios eles apenas servissem uma alimentação saudável e vegetariana para os prisioneiros, nós teríamos uma recuperação rapidamente dos prisioneiros. Ali não teríamos mais psicopatas, criminosos, perigosos, porque a alimentação ia induzi-los a ter mais calma, mais paciência, mais brandura, mais sensibilidade. Então, os nossos hábitos alimentares, eles influenciam, sim, no nosso raciocínio. Então, na carta 1 Coríntios, diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, isso significa que tudo que nós fazemos pode ser usado, sim, para a glória ou para a desonra do nome de Deus. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que é o livro que nós vamos tratar bastante nesses encontros, na página 57, nós temos aqui, na página 57, no ponto 77, aqui diz o seguinte: no comer, no beber, no vestir, todos temos uma direta contribuição para o nosso progresso espiritual. Repetindo, no comer, no beber e no vestir, todos temos uma direta contribuição para o nosso progresso espiritual. Como eu falei anteriormente, a própria ciência tem destacado essas informações, tem descoberto que a nossa alimentação, ela interfere muito no nosso aprendizado, né? Eu lembro que na filosofia antiga, no antigo Império Grego, os grandes pensadores, os filósofos, eles acreditavam que a alimentação vegetariana era para os nobres, enquanto a alimentação carnívora era para os soldados, que apenas poderiam usar a sua força e a sua raiva para o combate, enquanto os pensadores, os filósofos, precisavam usar o intelecto para raciocinar e para planejar a vitória. E hoje nós entendemos que a alimentação correta, a alimentação vegetariana, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra e nos testemunhos, de fato tem contribuído bastante para o nosso raciocínio e para a nossa aceitação da verdade. É um ponto positivo que nós precisamos fazer a reforma de saúde. Quando nós éramos na ignorância, quando nós nos alimentávamos e tínhamos hábitos errôneos, nós talvez não entendíamos bem a verdade. Mas a verdade, ela precisa ser entendida mais claramente. Isso só é possível quando nós respeitamos os hábitos saudáveis que Deus estabelece. Então, novamente, eu vou repetir esse comentário na página 57 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Aqui diz, no comer, no beber e no vestir, todos temos uma direta contribuição para o nosso progresso
espiritual. Então, a nossa espiritualidade depende em grande parte daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós fazemos, nossos hábitos. Outro detalhe importante que quero comentar com os irmãos, o outro motivo para nós fazermos a reforma de saúde é em questão do Espírito Santo. Aqui na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 32, nós temos o seguinte texto: e nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus concede aos que lhe obedecem. Percebam que o Espírito Santo ele só pode ser concedido para as pessoas que obedecem a Deus. Novamente, podemos nos perguntar, então, onde estamos desobedecendo a Deus? Nos nossos hábitos de temperança, de alimentação. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, novamente, quero comentar na página 57, no ponto 79, diz assim: o Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e assistir-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão, enquanto estivermos sendo indulgentes para com o apetite em prejuízo da saúde, e enquanto o orgulho da vida domina. Percebam, irmãos, que o texto do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ele vai em encontro com o que nós lemos em Atos, capítulo 5, versículo 32. O Senhor não concederá o seu Espírito àqueles que desobedecem. Mas onde nós estamos desobedecendo a Deus, então significa que a transgressão dos hábitos alimentares constitui, então, a transgressão aos mandamentos de Deus, né? Nós podemos pensar, então, transgredir a reforma de saúde é transgredir a lei de Deus? Vamos confirmar essa informação nesse mesmo livro que nós estamos estudando, na página 69. Página 69 diz o seguinte: os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos. Calma aí, Arthur. A vovó tá tocando aí. Conscientes paixões, Oi? sem que transgridam a lei de Deus. Olha só. Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Há um outro comentário que diz que a lei do Senhor, a lei de Deus, está registrada em cada nervo do nosso corpo. Então, transgredir os princípios da reforma de saúde é a mesma coisa de transgredir a lei de Deus. Na página 43 desse mesmo livro, nós temos um outro comentário, onde diz o seguinte: página 43. A transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atenientes à sua saúde e à vida física, peca contra Deus. Olha só, aqueles que se descuida
dos hábitos e práticas atenientes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado aos seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. Aqui ficou claro, né, que a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. O que nós podemos afirmar? O que nós podemos chegar a conclusões? Aqueles que transgridem as leis físicas, as leis da saúde, não podem receber o Espírito Santo, a chuva serôdia. Eu escutei essa frase há muito tempo de um terapeuta que dizia assim: aqueles que comem queijo não receberão a chuva serôdia. Né? O irmão Eliezer vai falar, eu creio, sobre o queijo, mas transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Não tem acerto, não tem conversa, é intemperança, intemperança é pecado, né? Então, nós mostramos desrespeito a Deus quando nós tratamos os nossos corpos com leviandade, com descuido. Nós dizemos que amamos a Deus, mas insultamos a Deus no trato que temos com o nosso próprio corpo, nosso próprio ser. Eu costumo dizer para as pessoas que no nosso corpo, alguns órgãos têm transplante, mas o estômago não. É um órgão muito difícil. Eu tenho um cliente e ele é médico, ele é dono de uma clínica. E uns dias atrás, uma amiga estava com câncer no estômago. Ela não tem a mensagem. E aí eu conversando com ele, e ele disse assim: a maior incidência de câncer no estômago é entre os jovens. Sabe por quê? Porque eles não têm o mínimo cuidado com o corpo, eles comem de tudo, industrializados, né? Que o irmão Eliezer vai comentar. Então, a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Continuando, diz assim: continuada transgressão das leis da natureza é uma permanente transgressão da lei de Deus. A presente carga de sofrimento e angústia que vemos por todos os lados, deformidade, decrepitude, enfermidades e imbecilidades, ora presentes no mundo como um dilúvio, fazem-no em comparação com o que poderia ser e Deus deseja que fosse um leprosário. E a presente geração é enferma nas faculdades mentais. Vejam bem, a presente geração é enferma nas faculdades mentais, morais e físicas. Isto explica por que o nosso povo, às vezes, tem grande dificuldade de compreensão da mensagem para o nosso tempo. Nós precisamos ter uma mente acurada e preparada para compreender as mensagens. E nós, por nossos maus hábitos, temos levado o nosso intelecto a ficar atrofiado e sem entendimento. Aqui nós temos um outro comentário no livro Conselhos, nesse mesmo livro, na página 75. Aqui eu estou apresentando alguns motivos para fazermos a reforma de saúde. Eu creio que essa última que nós falamos agora é uma das principais, né? Aqueles que não fazem a reforma de saúde não receberão a chuva serôdia, não alcançarão a salvação, serão como transgressores da lei de Deus, porque o sexto mandamento, não matarás, nele está incluso toda a violação que nós fazemos contra
as leis físicas também, e o transgressor da lei de Deus não tem lugar nas mansões celestiais, aquele que não se arrepende. Então, é por isso que nós precisamos fazer uma reforma urgente, porque nós estamos presenciando que o mundo está à beira de um colapso. Isso significa que o Espírito Santo, em breve, será derramado sobre as almas fiéis. E se nós formos achados na transgressão da reforma de saúde, nós não receberemos a chuva serôdia prometida para aqueles que obedecem a Deus. Na página 75 diz assim: a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como o braço está para com o corpo. A reforma de saúde é uma cunha de penetração, uma forma de chegar aos lares e às mentes daqueles que precisam da verdade. Durante a pandemia, nós falhamos muito. Nós ficamos calados enquanto médicos sem a mensagem que nós temos e pessoas sem a mensagem que nós temos levantaram a voz e falaram sobre os hábitos saudáveis. Então, a reforma de saúde, ela é uma cunha de penetração. Aqui diz na página 73, quando devidamente conduzida, a obra de saúde é uma cunha de penetração, abrindo caminho para que outras verdades alcancem o coração. Vejam bem, a mensagem da reforma de saúde não é a mensagem do terceiro anjo, mas é um auxiliador, uma cunha de penetração. Essa mensagem terá o seu devido lugar nos concílios dos campos, na igreja, no trabalho, e ela serve para proteger o povo de Deus. Quando Deus tirou o seu povo do Egito e tirou também deles aquela alimentação mundana, peixes, outros alimentos cárneos, é porque Deus desejava que seu povo usufruísse de saúde mental e física. Nós saímos do Egito, fomos tirados da pedreira do mundo pela talhadeira da verdade. Deus também tirou de nós os alimentos prejudiciais. Qual o objetivo de Deus? Lá nós lemos em Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Deus deseja restaurar a nossa saúde mental e física também. Nós temos aqui muitos motivos que precisamos compreender, que são importantes, que nos devem levar à reflexão quanto à urgência da reforma de saúde. Os hábitos saudáveis contribuem para a nossa espiritualidade. Nós lemos em 1 Coríntios 10, 31. Também lemos no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 57, que diz que no comer, no beber, no vestir, todos temos uma direta contribuição para o nosso progresso espiritual. Lembrando que quando nós falamos de reforma de saúde, nós não estamos nos referindo somente à alimentação. Também estamos aqui incluindo o vestuário, e outras práticas que os irmãos vão comentar mais à frente. Também quero destacar novamente o texto que diz que o Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e nos ajudar no aperfeiçoamento do caráter cristão enquanto estivermos sendo indulgentes para com o apetite, em prejuízo da saúde, ele não virá ao nosso auxílio. Então, irmãos, estas foram algumas considerações, o nosso tempo já está avançado, mas eu creio que os irmãos devam ter compreendido por que nós precisamos fazer a reforma de saúde. Deus tem propósitos para nós, e nós precisamos fazer a reforma de saúde. Eu quero ler um último comentário, Eclesiastes 12, 13,
livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, porque Deus levará a juízo tudo que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Novamente quero ler este texto no livro Conselhos sobre Regime Alimentar para complementar a luz maior, que é a Bíblia. Vou ler na página 40, que diz assim: o que se compadece com o eu tem de sofrer a penalidade. Olha só, aquele que ama o seu eu. No juízo, veremos quão seriamente Deus considera a violação das leis da saúde. Onde? No juízo. No juízo, veremos quão seriamente Deus considera a violação das leis da saúde. É muito claro esse texto. Irmãos, se nós não fizermos a reforma de saúde, nós podemos guardar o sábado com perfeição. Mas se não fizermos a reforma de saúde, breve deixaremos de guardar até o sábado. Porque as leis físicas, as leis do nosso ser, elas são importantes tão quanto os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão registrados em nosso corpo, em nosso DNA. Há um outro texto bíblico que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitará em um corpo poluído. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui gosta de visitar uma casa suja, fedorenta, imunda, cheia de baratas e ratos. Deus também não quer habitar numa casa suja, imunda, pelos nossos maus hábitos alimentares. Então, devemos considerar cuidadosamente esse assunto, porque é um assunto de salvação. Amém? Que o Senhor nos ajude a fazer a vontade dele, não só na reforma de saúde, mas em todos os outros pontos, e que nós precisamos receber a chuva serôdia para dar a última mensagem de advertência. Mas enquanto estivermos transgredindo as leis físicas, também estaremos transgredindo os 10 mandamentos. E Deus não dará o Espírito Santo àquele que transgride os mandamentos dele, a sua lei, que ignora o seu caráter. Amém. Amém. Então, nós vemos aí a reforma de saúde.